Olá, o Fórum está no ar. O futebol é o esporte mais popular do Brasil e do mundo. Torcedores lotam estádios todo fim de semana. E é bem democrático. Pessoas de todas as classes, cores e crenças discutem o esporte. Futebol é tão bom que poderia ter partida todo dia, né? Não, não poderia. É que jogador é um trabalhador como outro qualquer, tem direitos garantidos, como o do descanso. Por falta de uma lei específica, esse assunto teve de ser decidido no tribunal. Vamos entender essa história. A Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol foi quem iniciou esta batalha. Procurou a Confederação Brasileira de Futebol para que determinasse o mínimo de tempo necessário de descanso entre uma partida e outra. Não do mesmo time, mas do mesmo jogador. O caso parou no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas. E lá foi assinado o acordo. Diz que o intervalo tem de ser de pelo menos 66 horas. Aqui no Fórum, nós vamos discutir as consequências desse acordo. Felipe Augusto Leite, presidente da Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, e o advogado de Direito Desportivo, Rodrigo Ferraz, vão participar do programa aqui hoje. Bom, primeiro, muito obrigado pela presença aqui no Fórum. Eu começo com você, Felipe. A federação ficou satisfeita com o resultado aí desse julgamento? Ficou satisfeita. Não era, evidentemente, o que imaginávamos quando apresentamos estudos de fisiologia que falavam em 72 horas, mas estabelecemos um limite mínimo do final de uma partida para o início de outra em 66, evidentemente que é um grande avanço. E é uma briga longa, antiga, não é? Então, nunca houve norma que regulamentasse isso. Havia apenas a cada ano, os regulamentos das competições estabeleciam. Chegou-se até estabelecer 44 horas, outras vezes 48, e hoje, atualmente, 60 horas é o que regula as competições que estão em disputas no Brasil. Para você ver que foi um avanço, que hoje nós temos um acordo, inclusive com renúncia de recursos, isto é, fizemos uma lei no âmbito da Justiça do Trabalho e, de uma vez por todas, passa a ser respeitado no território nacional esse intervalo. Agora, não vale para todos os clubes, todas as competições, né, Rodrigo? Não, o acordo em si, ele abarca as competições organizadas pela CBF. Então, aquelas competições internacionais que extrapolam, inclusive, a organização da CBF e o território brasileiro, elas não estariam abarcadas no acordo. Agora, para quem vale, então? Para a CBF e a Federação, as competições organizadas pela CBF, a Libertadores, a Sul-Americana, por exemplo, não entram? Em tese, no acordo, elas não estão inseridas. Vale para Campeonato Brasileiro, os campeonatos estaduais, Copa do Brasil e todos aqueles outros campeonatos que, inclusive, algumas vezes ocorrem de formas simultâneas. E, por isso, exigem esse cuidado de intervalo entre uma partida e outra. Pode haver um choque, então, Felipe? O time, o jogador está disputando a Sul-Americana ou está disputando a Libertadores, joga logo depois o Campeonato Brasileiro, pode haver um choque aí? Existe um acordo também em relação a isso? Veja bem, um dos grandes motivos que levaram o acordo em Campinas foi exatamente a denúncia que fizemos recentemente, porque houve choque de horários entre, especialmente, a Sul-Americana e os estaduais, onde vimos a Chapecoense, por exemplo, estava marcado 2 jogos no mesmo dia. Outros clubes, como o Ceará, como o Brasil de Pelotas, estavam jogando dia sim e dia não, isto é, com intervalos absurdos para uma categoria tão especial que é a do atleta. Então, fixou-se no acordo, evidentemente que a CBF não pode ser punida numa competição que é administrada pela Conmebol, que são Copas Sul-Americanas, Libertadores, etc. Mas o inverso, atletas que venham de jogos no exterior para jogar no Brasil, que não respeitem esse intervalo, evidentemente que o clube adverso, entendo desvantagem na pontuação no resultado final do jogo, ele vai denunciar. Por quê? A CBF tem a obrigação, nos termos do acordo, de comunicar aos clubes que respeitem esse intervalo mínimo entre as partidas. E eu não acredito jamais que os clubes vão infringir isso. Agora, evidentemente, se for ao contrário, o acordo é inaplicável, pois a legislação do nosso país se limita ao território nacional. Agora, quais são os direitos, até falando sobre isso, Rodrigo, quais são os direitos de um jogador profissional de futebol? Ele tem todos os direitos de um trabalhador comum resguardado, ressalvadas as questões especiais.
contrato do jogador de futebol, ele é um contrato específico, especial, regido pela Lei Pelé, a Lei 9.615. E na lei, no artigo 28, parágrafo 4º, ela faz a menção de que as regras de jornada serão aquelas já estabelecidas na legislação trabalhista, e aí faz um adendo para dizer que, especialmente, algumas questões de concentração antes de partida e algumas questões de hora extra são especiais para o jogador de futebol, mas ela não regula especificamente a questão do intervalo interjornada, que seria o intervalo entre uma jornada de trabalho e outra. Evidentemente que a partida de futebol não é o trabalho diário do jogador profissional de futebol, mas o comparecimento aos treinos, o fortalecimento físico, aquela recuperação que é feita no clube, ela exige muito menos desgaste do que a partida. E por isso, inclusive, é que a CBF, que as federações têm buscado, com o objetivo de garantir a rigidez muscular e física dos atletas, esse intervalo maior, inclusive, do que está previsto por trabalhador comum entre uma jornada e outra. Agora, como é que funciona isso ali no dia a dia? Felipe, você que está nessa área aí há mais de 30 anos, como é que é o intervalo entre um treino e outro, entre musculação e nova musculação, entre os jogos? Como é que é feito esse cronograma aí? Então, nós temos que colocar na cabeça que a profissão do atleta de futebol, ela é uma profissão especial. Você não pode imaginar o atleta tendo, evidentemente, como disse o Dr. Rodrigo, a mesma jornada de trabalho do trabalhador comum. É absolutamente diferente. Ao atleta não é dado direito de ter o adicional noturno, porque nós sabemos que várias partidas começam 9 horas, 9h45, 10 horas, isso não tem cabimento. A questão das horas extras, a questão da obrigação de concentração, isso nada é inerente ao trabalhador comum, mas ao atleta. Então, nós temos que focar a legislação do atleta nesse sentido e saber que o atleta não pode, sob hipótese nenhuma, se submeter a uma jornada em que ele, por exemplo, ele disputa uma partida hoje, ele tem que ter, no mínimo, 24 horas de descanso. Jamais, como está sendo proposto, de dividir o repouso semanal remunerado em 2 períodos de 12 horas. Quer dizer, o atleta não vai ter sequer um dia de descanso com a família. Para o atleta também, você não pode admitir, sob hipótese nenhuma, de ter suas férias fracionadas, como até em 3 vezes, como está sendo proposto, não só na reforma trabalhista, mas também na reforma da própria Lei Pelé. O atleta tem que ter suas férias coletivas preservadas. Então, são temas absolutamente inerentes à categoria e que precisam ser garantidos à categoria do atleta. Nesses casos, por exemplo, Rodrigo, que o Felipe falava aqui, fracionar as férias em 3 partes, né, como determina agora a reforma trabalhista, né, a nova lei trabalhista que vai passar a valer, isso poderia ser mudado para o jogador de futebol especificamente ou ele vai entrar aí nesse mesmo barco? Não, eu creio que essa questão ela vai continuar a ser regulada especificamente e, como o Dr. Felipe falou, é muito complicado fazer esse fracionamento. O calendário do Brasil, o calendário do futebol do Brasil, ele já é muito apertado, já sofre muitas críticas e para os times que são primeiros colocados nessas competições, que ainda tem as muito, competições, né, internacionais, muitas vezes simultâneas. Essas férias aí, elas simplesmente são inviáveis. Agora, o jogador de futebol, Felipe, está mais consciente dos seus direitos? Ou a federação tem sempre que insistir em alguns pontos? Ele tem conquistado, a federação tem conquistado pontos importantes? Como é que você avalia? Nós criamos o Clube de Capitães e com o Clube de Capitães nós chegamos efetivamente e objetivamente a todos os grandes atletas do Brasil. Nós temos em cada clube, enfim, atletas até que são de clubes que estão até sem série, mas nós temos um contato direto com eles e nós temos massificado a necessidade deles se interessarem pelos direitos dele, pela profissão dele. Nós iremos desenvolver agora um programa até para eles se qualificarem nos momentos de concentração, ou nos momentos que ficam em casa e tal. Quer dizer, é uma mudança que nós estamos propondo e eu acho que é salutar. Nós temos grandes líderes no Clube de Capitães, tem muitos anos de um trabalho intenso, de experiência e que vem desenvolvendo essa tentativa de
de educar a categoria. E agora a FENAPAF tomou o seu papel, assumiu esse papel, de levar essas informações aos atletas. E o Clube de Capitães tem sido um grande instrumento para a gente mudar essa realidade, que realmente, no longo dos anos, dos tempos, os atletas realmente foram tanto quanto desinformados, meio alheio à realidade da legislação do futebol. Agora, qual que é o objetivo aqui próximo de vocês? Fazer com que a lei seja cumprida, efetivamente cumprida e fiscalizada, ampliar esse alcance? Qual é o objetivo? Olha, o objetivo número 1 da categoria, sob a orientação da FENAPAF e o seu Clube de Capitães, é mostrarmos que 2 projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, eles estão vindo com alguns temas que vêm de encontro aos interesses da classe. E aí são exatamente o fracionamento das férias, o fracionamento do repouso semanal remunerado, a mudança na estrutura do direito de arena, isto é, dos clubes voltarem a passar o direito de arena para os atletas. Eu digo a você que eu fui atleta há 30 anos e nunca recebi direito de arena. Essa novidade foi com o implemento da Lei Pelé. O que é o direito de arena? O direito de arena é a participação que os atletas têm no campo de jogo. As televisões passam os jogos e 5% desse percentual é repassado à FENAPAF e a FENAPAF faz chegar aos sindicatos estaduais. Nós estamos falando da necessidade de manter essa estrutura porque nós temos 662 clubes no Brasil e hoje apenas 92 estão em atividade. Então são atletas que fazem a base da pirâmide, que precisam de receber esses recursos. E mudando essa estrutura, como vem os 2 projetos de lei, evidentemente que vai chegar, o problema vai chegar à base, que são os atletas. Para você ver, são 82% dos atletas do Brasil que ganham um salário mínimo e depende exclusivamente, muitas vezes, do final do ano para receber esses recursos. Então, esses são os 2 nossos grandes focos. Para isso, nós fizemos um movimento na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, foi a campanha, na época chamamos de luto, mas vários clubes não puderam usar o preto, face às divergências locais, então foi a campanha da faixa. E nós deveremos renovar essa campanha nas próximas rodadas, inclusive com o apoio, dando apoio aos treinadores na sua lei Caio Júnior. É um outro tema que bastante salutar que nós deveremos também enfrentar juntamente com a Federação Nacional dos Treinadores. Vou pedir um minuto aqui para os dois, porque a gente vai para um rápido intervalo aqui no fórum, mas volta daqui a pouquinho para continuar essa nossa conversa aqui de hoje. Até já. O Fórum está de volta e hoje a gente discute o acordo firmado no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, que estabeleceu um intervalo mínimo de 66 horas entre uma partida e outra para os atletas de futebol. Nossa produção entrou em contato com o zagueiro Paulo André, do Atlético Paranaense. Ele é um dos integrantes do Bom Senso, movimento de atletas que luta para melhorar o futebol. E uma das melhorias é justamente o estabelecimento desse tempo mínimo entre uma partida e outra. Ele fez questão de gravar um vídeo pro Fórum comentando esse acordo. Vamos ver. Em primeiro lugar, queria parabenizar o presidente Felipe, da FENAPAF, que conseguiu, juntamente com a CBF, esse acordo que limita em 66 horas, né, o espaço de tempo mínimo entre 2 partidas de um mesmo clube ou de um mesmo jogador, para que isso possa oferecer um pouco mais de garantias físicas, de segurança no trabalho, qualidade do espetáculo e que beneficie o futebol brasileiro. Então, parabéns a todos os envolvidos, espero que essa regra seja respeitada e que a partir daí a gente possa construir um calendário mais equilibrado para todos os jogadores profissionais do país. Bom, a gente tem o recado, portanto, do Paulo André, e ele mesmo fala isso, né, na expectativa de que seja cumprido esse acordo. Você lembrava ali no primeiro bloco que 82% dos jogadores de futebol recebem um salário mínimo. É totalmente diferente das notícias que a gente vê das festas, dos carros, do luxo dos jogadores. Isso é uma parcela pequenininha, né? É uma parcela muito pequena dos atletas que recebem bons salários. Porque nós temos no Brasil 18 mil atletas profissionais e 14 mil atletas semiprofissionais. E desse universo, 82 de profissionais só recebem um salário mínimo.
95% dos atletas recebem apenas até R$ 5.000, isto é, algo em torno de 4 salários mínimos. E nós temos, como eu já disse anteriormente, o foco de trabalhar prioritariamente para essa categoria de algo em torno de 95%, são a realidade do futebol brasileiro. Foi uma grande conquista, inclusive, com a colaboração grandiosa do Paulo André, do Praz e de outros grandes companheiros. Foi uma conquista deles entenderem da necessidade de ajudar os menos favorecidos, que são quase 100% da categoria. Então, eu acho que é uma grande vantagem que o futebol brasileiro está tendo, um grande avanço que está tendo, quando você envolve os grandes atletas na discussão sobre os direitos sociais dos atletas como um todo. Que outros direitos a gente poderia ter, Rodrigo? Seguro, previdência, saúde, por exemplo. O que você aborda? O que você pode abordar, pode lembrar sobre isso? Bom, levando em consideração que a carreira do atleta profissional de futebol, ela é muito curta, inclusive comparado com um trabalhador comum, a gente perde inclusive a referência. Por ser muito curta, essa carreira precisa de um planejamento melhor. E seria interessante que, como este acordo, outros viessem para que se criem mecanismos ou previdências privadas, seguros e até meios de educação financeira para esses atletas, para que ao final de suas carreiras eles tenham constituído reserva suficiente para tocar suas vidas depois da aposentadoria. Tem muitos atletas que já foram muito famosos, que são vistos em situação de dificuldade. E, inclusive, este acordo, que estabelece um intervalo mínimo, ele pode ser visto com muito bons olhos quanto a isto, porque, ao preservar a saúde do atleta, estaríamos automaticamente estendendo a sua carreira. E, com uma carreira mais longa, o atleta teria esse tempo para planejar a sua vida financeira, constituir reservas e não ser pego assim na aposentadoria sem uma carreira seguinte, né? Muitas vezes esses profissionais não têm curso superior e tudo, dedicaram sua vida ao futebol e uma vez aposentados ficam desempregados. Rodrigo falava uma coisa importante, né, Felipe? O jogador de futebol é jogador desde criancinha, né? Ele entra ali nas categorias de base, vai galgando ali até se tornar, quem consegue, um jogador profissional de futebol. Como é o dia a dia de um jogador de futebol? Joga no estádio, vai para o treino, vai para a academia, como é que é esse dia a dia? É como eu disse, é uma profissão diferenciada, profissão absolutamente especial e diferente do que é a realidade do trabalhador comum no Brasil. O atleta ele tem o costume de treinar algumas vezes 2 horas pela manhã, 2 horas à tarde. Quando em véspera de jogo tem a concentração, o atleta é obrigado a ficar em regime de concentração até por 3 dias, isto é, você longe da família, longe de casa. Longe da família, longe dos seus afazeres profissionais. O atleta não tem condição de ter uma empresa, ele é absolutamente impedido de administrar seus negócios. E é como o doutor Rodrigo falou, quando ele acaba a carreira, encerrando a carreira, aí se descortina um horizonte do qual ele nunca fez parte, que é a grande realidade. Você sai do futebol, aí você, daqueles que dizem, o que é que eu vou fazer? E para que isso não ocorra, não há dúvida que há que existir no nosso país políticas verdadeiramente de Estado. Porque se essas gerações estão perdidas, nós temos que trabalhar nas próximas gerações. Agora, essa discussão é uma discussão que tem que ser feita com todos os agentes que vivem do futebol. Os advogados, que são absolutamente fundamentais para o desenvolvimento do nosso esporte. E falando dos advogados, falo da OAB. Mas o sindicato dos clubes, a Federação Nacional dos Atletas, representando os atletas, a Confederação Brasileira de Futebol e suas federações. Enfim, o poder público constituído, isso é fundamental, porque nós precisamos mudar, de uma vez por toda, a realidade que o doutor Rodrigo está falando. Nós estamos com casos absurdos de criminalidade dentro dessa categoria. Os atletas que jogam 3 meses no ano e passam 9 meses sem ter o que fazer, gerando problema social e familiar dentro de casa, agressões a esposas, enfim, falta de educação para os filhos. Isso aí, nós temos que avivar esse assunto e, de uma vez por todas, enfrentar, como eu disse, como matéria de Estado. Agora, a gente
É possível fazer comparações com outros países? Como é que é o dia a dia de um jogador na Europa, por exemplo, que é o futebol, né? Hoje que são as ligas mais disputadas do mundo? Os jogadores jogam menos, não fazem concentração, têm direitos. O que muda, basicamente? Olha, eu gosto muito de dar crédito a quem tem crédito, especialmente com o futebol internacional. Eu trago que esse tema também é importantíssimo, porque o próprio Lugano traz as experiências que ele tem no futebol europeu, futebol internacional. O Túlio de Melo, que é o atacante da Chapecoense, que jogou na França há quase 10 anos. E eles falam que no grande mercado econômico do futebol, que é o mercado europeu, há um respeito muito interessante à categoria, ao exercício da profissão, sem haver danos à carreira do atleta, há pensamento de futuro, inclusive, como foi aqui falado pelo Dr. Rodrigo, de educação financeira, para que ele saiba como gerir. Há projetos, há institutos que eles criaram para ajudar os atletas que, por um motivo ou outro, venham a sofrer acidentes de trabalho, que não tenham condição de levar a sua vida precocemente. Enfim, essa experiência internacional é muito interessante lá. E o nosso foco realmente é o mercado europeu, porque é o mercado mais desenvolvido e para onde nós devemos direcionar os nossos olhos, o nosso foco para modernizar o nosso futebol. Certamente que o exemplo da Europa tem que ser implementado no Brasil, você não tem a dúvida disso. Agora, quem são os atletas profissionais de futebol? No Brasil, inclusive, só o atleta de futebol é profissional? É isso, Rodrigo? Não, o Brasil, a questão do basquete e do voleibol evoluiu muito. Eles têm legislação, mas é o regulamento geral do desporto. E não é tão completa e nem tão discutida e trabalhada quanto a Lei Pelé, que desde da sua publicação já sofreu diversas edições. E então, o que se pode falar existem outros atletas profissionais, a exemplo no Brasil do vôlei e do basquete, que já tem ligas muito bem organizadas, mas legalmente falando, o arcabouço com uma lei específica, garantindo direitos específicos da modalidade, nós estamos falando apenas do futebol. E uma decisão como essa que a gente está discutindo aqui no programa hoje, desse intervalo de 66 horas entre um jogo e outro, essa decisão poderia ser aplicada também ao basquete e ao vôlei? Bom, ela não tem coercitividade, efeito sobre as outras modalidades, mas eu acredito que as federações dessas modalidades vão despertar para esse interesse. Se já não despertaram, não sei como é a organização do calendário dessas outras competições, mas se isso já não é respeitado, as outras federações com certeza irão se atentar para essa decisão e irão buscar os mesmos direitos. Está tramitando no Senado Federal a Lei Geral do Desporto. Na Câmara é a Lei Geral do Futebol, específica para o futebol, onde vai reformular a proposta de reformulação da Lei Pelé, mas tem a Lei Geral do Desporto, do Senado, que aí engloba todas essas modalidades olímpicas e onde deve tratar. A cada modalidade, eu acredito que venha tratar esse intervalo entre a jornada, entre partidas, eu acredito que vai ser por aí. Eu também acho que é um avanço para todas as modalidades, a Lei Geral do Desporto, desde que ouça, na sua tramitação, os representantes de cada uma das modalidades. As peculiaridades de cada modalidade. Né? Gente, é isso. Termina aqui o nosso programa. Felipe, muito obrigado pela participação aqui no Fórum. Obrigado, em nome da Federação Nacional dos Atletas. Estaremos sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Muito obrigado você também. Muito obrigado. Bom, e eu agradeço também a você que nos acompanhou aqui hoje. O Fórum pode ser assistido pela internet. Acesse aí tvjustiça.jus.br. Já o nosso e-mail é forum@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima edição aqui do Fórum. Tchau.